Diga glória a Deus. Repita comigo: para cada uma, não, mais forte, para cada uma das minhas, bate no peito, necessidades, Deus tem um grande propósito. Sexta-feira eu preguei em Maringá e eu falava: Ana queria ser mãe como Abraão queria ser pai. E assim como Ana queria ser mãe, Deus queria levantar um profeta. Diga glória a Deus. Quem já pegou? Quem já entendeu? Ela queria ser mãe e Deus queria um profeta. Então Deus deu para Ana Samuel, que se tornou o profeta que sucedeu Eli. Deus pega o desejo de Abraão de ser pai. Deus pega o desejo dele de ser pai e fala: assim como ele quer ser pai, quer um filho, eu quero levantar uma nação santa, eu quero levantar uma grande nação. Então junta-se a necessidade daquele homem com o propósito de Deus através da vida dele, e assim também é na sua vida. As tuas necessidades são tuas necessidades, mas num plano maior que o teu, num pensamento maior que o teu, num objetivo e num projeto maior que o teu. Deus tem um propósito nos teus desejos de coração. Deus chama Abraão e fala para ele: eu vou te dar um filho. Só que o tempo passou, já tinha se passado um tempo desde quando Abraão ouviu a primeira vez. E Deus volta de novo e fala. E quando Deus volta de novo, Abraão é muito educado, Abraão com muito respeito, Abraão com muito temor, Abraão com muita reverência. Ele questiona Deus, ele não foi blasfemar, ele não foi duvidar de Deus, mas ele foi perguntar para Deus de uma forma muito discreta e respeitosa como isso ia acontecer. E ele vira para Deus e fala: Senhor, se eu morrer hoje, quem vai herdar é o Damasceno, Eliezer, o meu empregado mais fiel, ele vai herdar. E Deus fala para ele: não, quem vai herdar não é o teu empregado, é um filho que vai ser gerado de ti. Diga glória a Deus. E aí vem uma coisa muito linda nessa mensagem. Nós lemos um trecho que diz assim: ele creu e por isso lhe foi imputado para a justiça. Repita comigo: ele creu e por isso ele recebeu por justiça, por perseverança e por fé. Toda vez que Deus falava com Abraão, ele se mantinha firme, crendo. E aí eu vou entrar na tua vida. Muitas vezes Deus nos promete algo e a gente levanta alegre, luta alegre por um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Só que o tempo passa e a gente desanima. O tempo passa e a gente começa a não ver acontecer e a nossa fé vai ficando murcha. Mas Deus é tão bom que Ele vem e nos anima de novo. Diga glória a Deus. Que Ele sabe que nós somos limitados, nós somos humanos. Então Ele vem e dá uma injeção de fé. Ele fez isso com Abraão e Ele está fazendo isso agora com você. Quem crê nas promessas de Deus? Deus já te prometeu algo? Levanta a mão. Quem que Deus já te prometeu algo? Eu vou levantar minha mão, meu pé, minha cabeça, e agora Deus está reforçando que Ele vai cumprir, em nome de Jesus. E quando Deus fala com ele, fala: eu vou cumprir. E Abraão, num gesto de fé para manter-se firme, ele ouve uma direção de Deus que fala: pega um ovelho, um novilho e um cordeiro, pega uma rola e um pombinho, coloca
aliança. Diga glória a Deus. Quem serve a Deus aqui por muitos anos, levanta a mão. Se você serve a Deus por muitos anos, você sabe que o que eu estou falando aqui é normal na vida do cristão. Toda hora nós temos que restabelecer nossa aliança com Ele. Senão acontece com a gente o que aconteceu com o mundo de gente. As pessoas se desviam da palavra de Deus, saem da igreja, porque não mantêm a sua aliança. A aliança que foi feita quando ela se batizou nas águas, a aliança que foi feita quando, ao se batizar nas águas, ela passou a tomar da ceia, a aliança que foi feita através do dízimo, a aliança que foi feita através da atitude de ser fiel a Jesus em todas as esferas, áreas e ambientes. Diga a glória a Deus. Isso tem que ser restabelecido direto. E o que acontece? Foi feito aquele altar, e ao fazer aquele altar, o que ia acontecer depois, se nós não lemos, mas se você continuar lendo na sua casa, a palavra vai falar que Deus desceu em forma de fogo, e de um lado do altar, faz de conta que aqui tem um altar, de um lado do altar passou Deus em forma de fogo, e do outro lado passou Abraão. E ali eles restabeleceram, mantiveram, fizeram a manutenção da aliança com Deus. Você precisa fazer isso. E tem um detalhe que está no texto que nós não lemos, que você vai ler em casa, nos versículos posteriores, nos versículos que vierem depois. Deus falou assim: se eu não cumprir a minha parte desse pacto, dessa aliança, você poderá fazer comigo o que foi feito com os animais. Olha que coisa forte. Se você, Abraão, não cumprir a tua parte dessa aliança, vai ser feito com você o que foi feito com esses animais. Assim a aliança com Deus e Abraão e Deus foi mantida, restabelecida, renovada. Amém? Agora, trazendo isso para os dias de hoje, muitas pessoas não renovam esta aliança, e o tempo vai passando, e você sabe o que vai acontecendo com essas pessoas? O que Deus falou que aconteceria com ele ou com Abraão, ao não cumprir o seu papel na aliança. O tempo passa, a pessoa não faz a manutenção. Qualquer coisa que você não faça a manutenção, estraga de vez. É uma verdade? Se não, por exemplo, essa poltrona aqui tem parafusos. Essa poltrona aqui nós temos que fazer manutenção. Essa poltrona aqui, posso falar, gente? Quem deixa eu falar? De vez em quando a gente tira os chicletes de debaixo dela, sabe? De vez em quando a gente tem que tirar o chiclete. Na hora que a gente vai tirar o chiclete, ele está grudado no TNT. Na hora que a gente puxa o TNT, ele rasga. E se a gente não fizer a manutenção, vai estragar, vai ficar ruim. E assim também é o cristão. Você sabe o que acontece com um cristão que não renova a aliança com Deus? Ele fica na igreja, o tempo vai passando, só que repita comigo, a igreja avança e essa pessoa fica para trás. Você sabe o que vai acontecendo com essa pessoa? Quando alguém vai dar testemunho, em vez dela se alegrar, ela fica com raiva. A igreja avança, o povo que vai mantendo a aliança com Deus, que dá ouvido à voz de Deus, avança, e a vida dela fica naquela mesmice, ela vai ficando chateada, vazia, revoltada. Aí ela começa a culpar tudo e a todos, menos ela, sim ou não? É uma verdade. E ela começa a querer achar motivos para não servir e buscar a Deus, porque ela não renovou a aliança dela. Ou seja,
está sendo feita com essa pessoa que não renovou a aliança, aquilo que se falou que faria-se com sacrifício. Quem está entendendo o que estamos falando? E o que fazer, pastor? O que fazer para manter a minha aliança com Deus? O que fazer para manter a minha aliança com o Pai? O que fazer para ter uma aliança com Deus? Porque tem gente aqui que de repente está na igreja, mas não teve uma aliança com Deus ainda. De repente está voltando hoje para a presença de Deus e você precisa ter uma aliança com Ele. O que fazer, pastor? Você precisa estar disposto a acreditar em Deus como Abraão acreditou. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. E aí eu vou entrar no seguinte detalhe: nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão depositando muita fé nas pessoas, no homem. Dia 30 foi domingo passado, acabou a eleição. Segunda-feira de manhã você estava acordado para trabalhar e cuidar do teu pão de cada dia como qualquer outro dia. Em outras palavras, você não depende do A ou do B, você depende de Deus. Vocês concordam? Sim ou não? Vida que segue. E há pessoas que ficam: eu estou preocupado. Quem tem aliança com Deus está na mão dele. Quem tem aliança com Deus está na mão daquele que está acima do sistema. Quem tem aliança com Deus está acima daquilo que de repente preocupa, machuca, enlouquece, divide as pessoas. E Abraão estava acima disso. Abraão sai da cidade dele a pedido de Deus, ele dá ouvido, anda por deserto, passa por lugares, chega em lugares que não tinham nada, e lá ele levanta cidades, lá ele levanta comissões, lá ele levanta lugares que existem até hoje que não tinham nada. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus, e quem tem uma aliança com Deus pode chegar num lugar que não tem nada. Do nada Deus faz tudo. Do nada Deus faz tudo. Quando se tem uma aliança com Deus, você vai pôr a mão em algo que está estragado, escangalhado, Deus vai consertar. Quando se tem uma aliança com Deus, você põe a mão numa coisa que todo mundo fala assim: vai dar errado, não dá errado, porque Deus está contigo e Ele faz dar certo. Essa é a questão. Quem tem uma aliança com Deus sabe disso. Eu sou pastor há 25 anos. Eu já morei em 6 estados do Brasil: Nordeste, no Norte. Eu fui pastor no Rio Grande do Norte, no Amazonas, em Minas Gerais, Rio de Janeiro. E eu vou falar uma coisa para você: vivendo em aliança com Deus, Abraão, Deus nunca me desamparou. E isso eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu estou falando isso para você entender que se você tiver uma aliança com Deus, você vai ser mandado para lugares que tem gente que vai falar assim: já era, vai morrer, agora ele cai, agora acaba. Não acaba não, porque Deus faz ali haver um reinício, uma nova história. Deus levanta, Deus abençoa, Deus opera, porque aquela pessoa tem uma aliança com Ele. Só que o tempo passa. Se você não fizer manutenção da sua aliança, você vai ficar igual eu falei: pessoas dentro da igreja amarradas, infelizes, insatisfeitas, não conseguem mais ouvir a voz de Deus, porque tem gente dentro da igreja cega, tendo bem. Sim ou não? Como assim, pastor? Tem gente que fala: esses dias vocês devem ter ouvido o bispo falar aqui que ele atendeu uma pessoa, que a pessoa falou: bispo, eu sei que é errado isso, é errado aquilo, que não deve fazer isso, não deve fazer aquilo outro, mas eu faço, e eu estou na igreja mais só porque eu quero ser abençoado e pronto. Só que ela não está entendendo que quando se serve a Deus, Deus não quer você abençoado, Deus quer fazer
assim: vem cá, Abraão, vem cá, vem, Abraão. Aproveitar que você é barbudo, parece um pouquinho Abraão, né, gente? Brincando. Deus não virou para Abraão e falou assim: seja você abençoado, Abraão. Não. Deus virou para Abraão e falou para ele: se tu uma bênção, você é a própria bênção. Aonde você for, o que você fizer, você é a bênção. Quando você chegar, a bênção chegou. Quando você for, a bênção vai contigo. Você é a própria bênção. Quem está entendendo? Obrigado, querido. Mas para ter isso, você precisa ter uma aliança com Deus. Que aliança é essa? A aliança de entregar a sua vida para Jesus no batismo. Porque entenda, pessoal, nem todo mundo enxerga como você enxerga, nem todo mundo vê as coisas como você, então nem todo mundo consegue acompanhar a sua visão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Enquanto tem gente que está feliz, não, glória a Deus, eu estou feliz por estar ganhando um salário mínimo. Tem gente que está assim: eu não aceito, eu quero muito mais. E de repente aquela pessoa que está feliz ouve alguém dizer: eu quero muito mais, e ela fica chateada. Mas por que ela fica chateada? Porque são visões diferentes. Quem está entendendo o que eu estou falando? E se eu ficar do lado de quem não quer muito, querendo muito, eu acabo vivendo no pouco. Agora, se eu quero muito e eu colar em quem quer muito, será que eu chego no muito? Será que eu aprendo a chegar no muito? Sim ou não? Lógico. Então eu vou me separar da ave de rapina. Pega tudo que tem te atrapalhado de servir a Deus, tudo que tem influenciado o altar do teu sacrifício, que é o teu coração, expulsa, enxota, manda embora, em nome de Jesus. Pastor, e quando é dentro da minha casa, você simplesmente ignora? Quando eu digo ignorar, você entende: entrou aqui, saiu aqui. Não é brigar, desprezar, se desmerecer a pessoa, mas tenha a sabedoria para fazer isso. Se eu fosse você, eu pegava a Bíblia essa semana e lia a história de Abraão. Você vai ver o que é o poder de uma aliança. Abraão tinha uma aliança tão profunda com Deus que ele foi para uma terra chamada Gerar, e o rei Abimeleque tinha muitas mulheres, muitos filhos, e a esposa de Abraão, Sara, era muito bonita. E o que Abimeleque fazia? Quando ele viu uma mulher muito bonita, ele matava o marido e pegava a mulher deste marido e tomava por esposa, e fazia questão de gerar muitos filhos com aquela mulher. Tanto é que ele tinha filhos, muitos filhos de várias mulheres. Você está entendendo o que eu estou falando? Abraão ficou com medo disso. Abraão percebeu como Abimeleque olhava para Sara. Mas Abraão tinha uma aliança com Deus. Repita comigo: Abraão tinha uma aliança com Deus. Quando Abimeleque começou a olhar para a mulher de Abraão, que ele pega a mulher de Abraão e fala: você vai morar no palácio comigo. Ele já estava armando, quem está entendendo? Já estava criando a situação. Você sabe o que Deus fez por causa da aliança com Abraão? Deus fez todas as mulheres de Abimeleque não poderem ter mais filhos. E um belo dia ele não consegue dormir direito. Quando ele pega no sono, ele entra num pesadelo. Ele entra num quê? Porque Deus entrou no sonho e falou para ele: se você mexer com a mulher do servo que eu tenho uma aliança, eu não só vou te deixar estéril, eu não só vou acabar com a tua virilidade, como vou acabar com a tua nação. Abimeleque acorda daquele sonho, atormentado, manda
com qualquer uma. Com a tua não, porque o teu Deus entrou no meu sonho. Olha o poder de uma aliança. Abraão sai de Gerar, vai lá para o Egito. Faraó tenta fazer a mesma coisa. Olhou para Sara, ficou encantado. Ele tentou a mesma coisa. Deus foi lá de novo e colocou uma rua, colocou úlceras, colocou catapora, colocou erisipela, colocou ferida no corpo de todos os egípcios. E entrou no sonho de Faraó e falou: se você mexer com a mulher do meu servo, olha o que eu estou fazendo com a tua nação. Faraó acorda, chama Sara, devolve Sara para Abraão e fala: toque qualquer uma, menos dela. Diga glória a Deus. O poder de uma aliança com quem? E aí eu fico vendo um monte de crente querendo fazer aliança com o homem, com isso, com aquilo outro, com aquilo outro. Você está perdendo seu tempo, irmão. Você está diante daquele que você pode ter uma aliança poderosa que vai mudar a tua vida. Para terminar, um homem chamado Eliseu, profeta que também tinha uma aliança com Deus. Ele morre, chegou o tempo dele e morreu. Foram enterrar o profeta, abriram uma cova, jogaram o corpo do profeta. Um rapaz veio correndo, fugindo de ladrões, salteadores. Esse rapaz tropeça, cai na cova com o pescoço quebrado, morto. Ele caiu como? Morto. Mas ele caiu diante do corpo de um homem que tinha aliança com Deus quando era vivo. A Bíblia fala que esse rapaz cai com o pescoço quebrado e ressuscita. Se você é crente fiel a Deus, no dia que você morrer e foi enterrado, eu duvido alguém que faça trabalhos de macumba pegar elementos do teu corpo para fazer pacto com Satanás. Não pega, porque quem tem uma aliança com Deus tem uma aliança de santidade, tem uma vida tão pura que mesmo morto, teu corpo é conservado. Esse é o poder de ter uma aliança com Deus. Eu vou falar uma coisa que eu falei de manhã, até me emocionei, me chateei um pouco quando eu falei, porque é uma dura realidade da igreja hoje. Poxa, a gente vê as pessoas vindo na igreja, querendo tudo de Deus, mas na hora que Deus fala, faz uma aliança comigo, ela não quer. Ela não quer fazer o papel dela. As pessoas querem tudo de Deus. Deus faz isso por mim, Deus faz aquilo por mim. Sejamos sinceros e verdadeiros. Ele já fez na cruz, irmão. Você quer que ele faça mais do que ele já deu a vida por você? Desculpa, mas quem tem que fazer alguma coisa agora é ele e você. Quem tem que manter a aliança sou eu e você. E eu estou pregando desse jeito, porque desde o dia que Deus deu a direção para o bispo, que essa igreja ia tomar um novo rumo, e ele falou: nós vamos cuidar da sua alma. E não há melhor maneira de cuidar da vida do povo de Deus a não ser levar ele a ter uma aliança com Deus. Porque se você tiver uma aliança com Deus, eu posso ir embora e você nunca mais me ver. Eu posso ir embora e te acompanhar pelas redes sociais. Eu vou sempre saber que Deus será contigo, porque eu vou ver Deus sempre te abençoando, porque você tem uma aliança com Ele. Baseado nisso, eu quero entrar em oração. Eu quero buscar a presença do Pai. A escolha é sua. Pastor, se eu não quiser fazer uma aliança, eu vou continuar orando com você, eu vou continuar jejuando com você, eu vou continuar subindo monte com você, eu vou continuar fazendo tudo com você, o bispo Enes também. Nós vamos estar aqui para lutar por você, mas a gente sabe que a única coisa que vai faltar é você tomar a atitude que precisa tomar. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente sabe que com o tempo, se você não tiver, não estabelecer, restabelecer ou renovar, ou ter uma aliança, a gente já sabe o que vai acontecer. Você vai ficar aí um tempo, talvez a vida inteira, e nada vai mudar.
Mas se você trai aliança com Deus, meu Deus do céu, você vai ver o quanto Deus será contigo, porque quem entra em aliança com Ele vê os mesmos feitos de todos os homens e mulheres que tiveram aliança com esse Deus. Porque eu quero lembrar a todos que Deus não faz acepção de ninguém. O mesmo tratamento que Ele deu para Abraão, Ele dá para mim, Ele dá para você. Basta seguirmos os mesmos passos que Ele fez. Quem entendeu direitinho, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar você para estabelecer essa aliança. Talvez você está acostumado com os joelhos, fazer o culto, e você está assim, mas está diferente. Está diferente porque Deus permitiu assim, porque Ele queria que você ouvisse isso aqui. Talvez você disse assim: hoje eu quero que Deus fale comigo. Ele acabou de falar. Não, mas eu queria daquele jeito, assim, assim. Não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é como você quer, é como Deus quer. Lembra do Pai Nosso? Seja feita amém? Seja feita a sua vontade. E assim Deus